Olá pessoal, tudo bem? Hoje é mais um daqueles vídeos que eu vou canalizar algum filme, série, ou alguma parte de entretenimento para a gente tirar aí boas questões e debates acerca de história, economia, geopolítica e nosso assunto aqui, né? Pois bem, hoje eu vou analisar um dorama, né? Um K-drama mais especificamente, ou seja, um drama feito na Coreia do Sul, que estão bastante em voga atualmente. Né? Doramas, aliás, deu uma olhada aqui, são os dramas asiáticos em geral. O termo começou, aliás, com os japoneses, mas já são utilizados muito pelos sul-coreanos e outras nacionalidades. Tem chineses, tailandeses. Você entra lá no serviço de streaming tem de tudo, né? Ah, beleza, aquilo ali. E eles estão realmente fazendo um sucesso, assim. Estão competindo muito bem, aliás, até com a própria produção ocidental lá, principalmente Hollywood, já estão entrando nessa competição com bastante força. E eu assisti bastante alguns deles, principalmente durante os tempos lá da pandemia, e alguns eu gostei muito. Né? Tava assistindo lá durante a pandemia, aquela coisa assim, né? Você tá lá fechado em casa, o que eu vou fazer? Aí você, de vez em quando a gente até entra aqui nas redes sociais, vê vídeo no YouTube e tal, mas tem hora que cansa, você vai, vou ver uma dessas seriados que a gente viu aí, e eu vi alguns coreanos e achei alguns muito interessantes. Um deles que eu achei muito legal chama-se Startup, esse é o nome original em inglês. Em português chama-se Apostando Alto. E é um dorama, um dos que eu mais gostei. Ele fala sobre a questão do empreendedorismo, né? Essa palavra que a gente ouve tanto falar por aí, muita gente não sabe o que quer, nem quer saber, quer entender. Como assim? O que é isso? Como é que é e tal. Essa história ela é bem rica e ela retrata. Uma das coisas que eu mais gostei dela, assim, ela retrata com bastante realismo tudo que acontece. Né? Eles começam com estudantes da área de computação, eletrônica, alguma coisa assim. E eu que conheci pessoas dessa área, assim, realmente eles parecem muito com os estudantes dessa área. E eles começam querendo montar alguma empresa na área de IA, né, de inteligência artificial. E aí tem o protagonista, que é tipo o líder da turma e meio que o geninho do bando, que conhece todas as artimanhas dessa área, mas que, como acontece com muitos universitários, interessante que eu não sabia, mas lá na Coreia, assim como no Brasil, também tem esse problema, que a pessoa é muito versada nessa área, mas é uma área muito universitária, muito acadêmica, não tem aquela visão empresarial, comercial, e a pessoa quer, de repente, se vira e fala assim, quero ganhar dinheiro com isso, quero vender, criar uma empresa, e eles entram numa incubadora, né, numa startup, e passam a querer desenvolver a empresa deles assim e tudo mais. Eu não vou contar muito mais da questão, é claro. Eu vou só pontuar então quais são as questões que me interessaram. Bom, primeiro, realmente, como o seriado é bom, porque eles são muito realistas. Eu já estive em contato tanto com o pessoal de computação, quanto o pessoal de incubadora, quanto todas essas questões. E é muito aquilo mesmo, entendeu? Você vê que tem seriados que são muito romanceados. Você fala, como entretenimento vale, mas não é bem assim e tal. Não, esse aí eu achei bem legal, bem feito e bem realista, que não é comum em todos os seriados né, que a gente vê por aí. E, e além disso, assim, ele trata questões bem interessantes, como é que é o mundo empresarial, como é que você monta seu business, como é que é para alguém que está com uma carreira extremamente acadêmica, de repente lidar com questões do mundo, desse mundo de marketing, business, como é que é difícil, né? Como é que é um choque cultural, a gente não é formado para lidar com isso. E você vê, o negócio passa na Coreia do Sul, que já está bem, né? Imagina aqui, né? Aqui, então, no Brasil, que a gente. Empreendedorismo, vou ser sincero, é só um clichê de moda. Né? A maioria das pessoas não tem ideia do que se trata, não sabe como montar uma empresa, não sabe como é que faz. Não faz parte da nossa cultura, né? Apesar de todo blá blá blá, às vezes até de quem faz esse blá blá blá, você vai ver, não, mas assim, não tá indo. Então, assim, é um desses doramas aí que eu acho recomendável. A última vez que eu fiz, estava nas principais serviços de streaming, dizer aquele principal. Eu não vou fazer porque eu não vou fazer propaganda grátis dele, não. Mas vocês sabem qual é, então, na prática, é quase como se estivesse falando. Mas acho que tem outros. A última vez que eu vi nesse principal aí de streaming, esse que todo mundo conhece. Até o Silvio Santos já fez propaganda deles, né? Então, mas acho que tem outros também procurando. É startup, o nome em inglês, mas em português é apostando alto. E tem acho que 1 ou 2 anos que eu vi ele, não lembro, mas acredito que ainda esteja aí por aí acessível.
Se tiver, recomendo. E essa é uma questão interessante, a gente tem que cada vez mais pensar nesse tipo de coisa, né? Como é que ocorre a inovação, como é que é realmente criar uma empresa, inovação. Aqui no meu canal eu falo muito de inovação econômica, tecnológica, mas pouca gente fala. Empreendedorismo está ligado a isso, toda essa visão que é principalmente schumpeteriana, né, desenvolvida pelo economista Joseph Schumpeter, que mais falou dessas questões todas. E eu trato muito aqui no canal, mas a gente tem que ver que tem muitas nuances que não são mencionadas na maioria dos estudos a esse respeito. Isso é uma tristeza. Aqui no Brasil a gente está precisando muito desse tipo de noção, muito desse tipo de conhecimento, né? Porque não adianta só a gente falar aqui do macro, na verdade a minha análise ela vai do micro para o macro o tempo todo, né? O macro é o comportamento emergente do micro. Na verdade, a gente não tem. A gente mal tem um sistema de educação decente, para começar a conversa. Mas mesmo com toda essa educação, mesmo quando a gente acha universitário, como é o caso desse seriado, você vê que a gente não consegue levar isso para realmente a pessoa montar uma empresa, estar bem informada, viver daquilo, entendeu? Sem precisar ficar precisando muito de ajuda, sei lá do que, entendeu? Em geral a gente acaba usando a ajuda do Estado, né? Do nosso governo, para tentar manter, e aí, mas é uma estrutura muito centralizada, então, né? Enfim, a gente ainda tem que melhorar muito. O mundo não está mais, né? Não é mais o mesmo mundo do século XX, né? No Estado centralizado, grandes empresas que nem inovam tanto, não sei o quê, mas fica, sabe, que é muito mais de economia de escala e de grandes produções, mas daquela coisa muito repetitiva e sem grandes inovações. A gente está tendo um mundo muito inovador, inovação em rede, e o tempo todo, e os asiáticos estão saindo na frente. Os ocidentais estão conseguindo acompanhar alguns, os Estados Unidos mais do que a Europa nem tanto, e a gente está mal, hein? A gente tem que começar a se ligar nisso, porque está difícil. Então, assim, para vocês quiserem conhecer como é que é esse mundo, eu já trabalhei até com esse povo aí, e já conheci gente também da área de computação e tal, principalmente no tempo de faculdade. É muito legal, assim, é bem aquilo mesmo, assim, falar, olha, você quer entender como é que é esse mundo? Você quer entender como é que são essas pessoas, como é que ocorre de verdade? É isso lá. Aliás, eu vou fazer outros vídeos também sobre outros doramas aí coreanos, e vou dizer, os coreanos, o pessoal da Coreia do Sul é muito bom nisso, eles fazem produções que são muito realistas. Assim. Eu gosto de chamar de realista, que não é nesse sentido. Eles conseguem captar as questões humanas de fato. Assim, não fica aquela cara meio fantasiosa, romanceada, não. Que a gente se acostumou tanto aqui no Ocidente. Não, você vê assim, sabe, as pessoas são reais, com sentimentos reais, de carne e osso, não fica aquela coisa meio fantasiosa que a gente vê por aí, não. Eu gosto. E esse é um dos primeiros que eu tive essa boa impressão dos coreanos. E vou falar de outros também, outros seriados que eu vi, e todos eles têm esse tom realista, né, como eu chamo dos coreanos. De você mostrar realmente como as pessoas são, sem vilão e mocinho, cada um com suas emoções conflituosas mesmo, como todo ser humano é, assim, né, maluco e cheio de problema como todo ser humano é, entendeu? É bem legal. E em termos muito interessante, muito importante se estudar, principalmente aqui, que são temas do nosso canal, e a gente tem que ter noção de como é que o mundo de fato funciona, né? Por isso que é importante até essa visão realista, né? Mas quando eu for falar no nível micro. Assim, como é que é de fato, né? Na prática, ali, no dia a dia, se lidar com essas questões. E aí, se vocês querem ter uma aprendizagem sobre empreendedorismo e inovação, vejam, startup, o nome é Apostando Alto, em português, eu lembro mais do nome em inglês porque eu acho muito mais legal. Apostando Alto eu acho uma tradução horrorosa, mas enfim, aí é o meu gosto pessoal. Parece que é o nome daquele filme de Sessão da Tarde. Aliás, brasileiro não sabe nem traduzir esses nomes direito. Parece o nome de filme de Sessão da Tarde que eu vi quando era, sei lá, criança, adolescente, entendeu? Apostando Alto. Enfim, esse é o nome que deram, mas o nome em inglês é Startup. E tem um nome coreano também, obviamente, eu não vou dizer porque eu nem lembro, né? Eu não sei falar coreano, então. Mas é isso, procurem, qualquer coisa eu vou deixar também aqui nos comentários para vocês acharem os links e tudo mais e vocês procurarem. É bem interessante, recomendo bastante aí como é que a história para vocês verem, tá? Não vou falar mais tanto da história também para não dar spoiler, mas tem várias questões interessantes e, sei lá, de repente um dia a gente, sei lá, montar um debate sobre várias questões do tema, mas aí tem que ser só para quem já viu, para não dar spoiler, né? Eu tenho sempre esse medo de dar spoiler aí e o pessoal ficar chateado, mas é isso. Recomendo bastante. Startup, em português, Apostando Alto. Vejam. E eu vou recomendar outros doramas aí interessantes para vocês, tá bom? É isso, gente. Até mais.